Exposto. O incrível ato de um rancheiro que desafiou a morte ao salvar uma vida no rio. Era uma manhã ensolarada em São João das Águas, e Joaquim, um rancheiro de 35 anos, começava o dia com uma xícara de café preto nas mãos calejadas. A simplicidade da vida no campo preenchia seu coração, mas aquele dia seria marcante de uma maneira que ele nunca imaginou. Enquanto pescava tranquilamente no rio, ouvindo o sussurro da água e o canto dos pássaros, um grito agudo cortou o ar. Joaquim virou-se e, para seu horror, viu Miguel, o filho do fazendeiro mais rico da região, se debatendo nas águas profundas. O medo tomou conta de Joaquim, e suas mãos, antes firmes, tremeram. Ele sabia que o não fazer poderia custar a vida do menino. Porém, a sociedade pesava sobre seus ombros como um peso insuportável. O que iriam dizer se ele falhasse? O preconceito e a desconfiança poderiam arruinar não apenas sua reputação, mas a de sua família também. Mas o desespero de Miguel era uma faca cravada em seu coração. Joaquim não hesitou. Ele mergulhou de cabeça, sentindo a correnteza forte empurrá-lo para longe. A água gelada envolveu seu corpo, e a luta parecia interminável. Cada braçada era uma batalha. O desespero do garoto, seus gritos, ecoavam em sua mente. Como um sonho lúgubre, Joaquim lutava contra a correnteza, e seu coração disparava como um tambor. Finalmente, seus dedos tocaram a camiseta de Miguel. Com um último esforço, ele puxou o menino para a superfície. Afinal, aquele resgate era mais do que um ato de bravura. Era uma declaração de humanidade. Quando os dois emergiram, a visão do sol refletindo na água parecia mágica. Mas a da alegria logo se desfez. O pai de Miguel, o poderoso fazendeiro, olhava para Joaquim com um misto de gratidão e desprezo, como se desconfiasse que aquele ato heróico tinha um preço. A famosa distância social que sempre esteve entre eles agora parecia uma muralha. "Agradeço, mas lembre-se de onde você vem", ele disse, as palavras soando como um açoite em Joaquim. Naquela noite, Joaquim voltou para casa com um peso no coração. Maria, sua esposa, o acolheu, mas a tensão era palpável. Relatou o ocorrido, mas as palavras ficaram presas na garganta como um espinho. Na rua, seu ato corajoso se espalhou como pólvora, mas ao invés de aplausos, ele sentiu olhares tortos. A alegria de ter salvo uma vida agora se misturava com uma sombra, revelando a dura realidade das desigualdades sociais. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A indignação crescia dentro dele. Joaquim se perguntava se o heroísmo tinha um custo muito alto, se realmente tinha valido a pena. Agora Miguel, embora salvo, vivia como um ente em meio a olhares de desdém, e o peso do olhar do fazendeiro sempre pairava entre eles. Joaquim se via em um dilema. Seria ele um herói? Ou apenas uma ferramenta em um jogo de classes que não escolheu? Ao olhar pela janela e ver o sol se pondo, uma pergunta o assombrava. Até onde ele iria para proteger sua família e sua honra em um mundo que parecia mais frio do que nunca? O sol se despedia, mergulhando São João das Águas em tons alaranjados, e Joaquim se sentia cada vez mais perdido. Aquela noite seria longa, e os sussurros da vizinhança invadiam seu lar, como sombras que chegavam antes mesmo da escuridão. Maria, percebendo a angústia do marido, sentou ao seu lado, pegando em sua mão calejada. "Você fez o que qualquer pai faria", disse ela com um olhar firme. Mas dentro dela também havia um medo, silencioso, que ecoava suas próprias preocupações. "O que vai acontecer agora?" Com a voz embargada, Joaquim soltou um suspiro profundo. "Não sei, Maria. O fazendeiro não me olhou como um herói. Sinto que só tornei tudo mais difícil." Ele sabia que não poderia mudar a forma como era visto. Sua origem mandava no jogo. A dúvida se aninhava em seu peito, um peso que pesava sobre seus sonhos. Os dias passaram, e a situação só piorou. Miguel não aparecia mais pela cidade. As mães cochichavam sobre o menino, como se fosse um fantasma, enquanto Joaquim passava. Falaram que o pai o mandou para longe,
fugindo de qualquer contato com o rancheiro, o que fazia Joaquim se sentir ainda mais impotente. Certa manhã, ao sair para o trabalho, Joaquim encontrou o fazendeiro na esquina da rua. O homem o encarou sem disfarces, como se o peso da própria arrogância estivesse estampado em seu rosto. Você se meteu em assuntos que não lhe dizem respeito, Joaquim, disse, lançando mais uma adaga com suas palavras cortantes. Meu filho não precisa de alguém como você em sua vida. Joaquim sentiu um nó na garganta. As palavras do fazendeiro não eram apenas venenosas. Eram uma sentença. A luta interna explodia dentro dele. O que ele poderia fazer? Deveria se manter em silêncio ou reagir? A paixão pelo menino que salvara se juntava à necessidade de proteger sua família, cercada por ameaças invisíveis. Nas horas seguintes, a sombra do fazendeiro seguia Joaquim, tornando seu dia mais pesado. O trabalho não fluiu. Cada balde de leite parecia mais pesado. A carga do desprezo da sociedade pesava em seus ombros. O rancheiro mal percebeu quando o dia terminou, e as estrelas gentilmente brilharam, trazendo um pouco de alívio. Enquanto se preparava para dormir, Joaquim ouviu batidas suaves na porta. Com o coração acelerado, ele abriu e viu Miguel. O garoto estava ali, com os olhos marejados, uma tempestade de emoções refletida em seu olhar. Joaquim, eu vim agradecer, mas não sei como. Meu pai, ele disse que eu não posso falar com você. Joaquim sentiu uma onda de calor e tristeza. O menino merecia ter voz, merecia ser livre. Miguel, você não precisa agradecer. Eu fiz isso porque você é uma vida, e isso vale mais do que qualquer diferença que essa sociedade criou, disse, tentando transmitir ao garoto que seu ato não tinha limites. Mas a expressão de Miguel mostrava a confusão de um menino pego entre as expectativas do pai e sua própria admirável ternura. Eu quero ser seu amigo, Miguel sussurrou, cheio de bravura e vulnerabilidade ao mesmo tempo. A afirmação fez o coração de Joaquim acelerar. Havia uma possibilidade, uma faísca que poderia acender um incêndio de mudança entre os dois mundos que se chocavam. Mas, ao mesmo tempo, o medo do que viria depois ameaçava apagá-la. Pensando rapidamente, Joaquim fez uma pergunta simples e direta. E se você não tivesse medo do seu pai? O que você gostaria de fazer? E naquele instante, o sorriso de Miguel surgiu. Eu quero voltar ao rio e aprender a pescar. O desejo inocente e puro do garoto deixou Joaquim inquieto, mas também esperançoso. Acompanhar aquele menino, mesmo que por um momento, parecia um longo caminho contra os limites impostos. Ao olhar nos olhos de Miguel, Joaquim percebeu que uma nova luta estava prestes a começar. E isso gerava uma energia que ele não sabia se tinha, mas era impossível não sentir. A vida poderia realmente ser diferente. O que ele faria? O que estariam dispostos a enfrentar juntos na busca por uma amizade que desafiava as barreiras? Joaquim sabia que a resposta estava mais perto do que ele poderia imaginar. E um novo capítulo se aproximava, intrigante como o mistério do próprio rio que os uniu. O dia amanheceu quente, com o calor do sol inundando São João das Águas. Joaquim acordou com um misto de ansiedade e determinação. O compromisso de levar Miguel ao rio pairava em sua mente como uma brisa leve, mas cheia de promessas. Ao olhar para Maria, que ainda dormia ao seu lado, Joaquim sentiu que essa nova jornada podia ser uma saída não apenas para o menino, mas para ele também. Assim que o café foi preparado, ele chamou Maria para se sentar. Hoje vou levar Miguel para pescar, anunciou, enquanto a esposa o fitava com uma expressão que misturava preocupação e orgulho. Cuidado, Joaquim, disse ela, seu olhar tingido de apreensão. Você sabe como as coisas são. O fazendeiro pode ficar furioso se souber. Eu sei, Maria, mas não posso deixar que o medo das consequências impeça alguém de ser feliz. Miguel precisa de liberdade, e eu preciso me sentir vivo novamente. As palavras brotavam de seu coração, e ele sabia que esse ato era um retorno às suas próprias raízes, às suas lembranças de infância à beira do rio. Assim que o sol se elevou mais alto, Joaquim aguardou nervosamente por Miguel. Quando finalmente o menino chegou, os olhos dele brilhavam com uma esperança que fazia seu coração derreter. Podemos ir agora, Joaquim? Miguel perguntou ansioso. Sim, vamos, respondeu Joaquim, e juntos seguiram até o rio, como se fossem dois pássaros soltando-se de suas gaiolas. O caminho até o rio era preenchido com risadas e conversas tímidas.
Joaquim se surpreendeu ao perceber que não só Miguel desejava aprender a pescar, mas também queria aprender a nadar. A cada passo que davam, a tensão que o oprimia ia dando lugar a um sentimento de leveza. Ao chegarem, a água reluzia sob a luz do sol, como se convidasse os dois a mergulhar naquele novo mundo. Joaquim trouxe suas iscas e uma pequena cana. Primeiro você precisa entender o que os peixes querem, explicou, enquanto mostrava a Miguel como preparar a linha. O garoto escutava atentamente, com seus olhos fixos em cada movimento do rancheiro. Era como se naquela manhã um laço indestrutível de amizade começasse a se formar, delgado como um fio de peixe, mas forte o suficiente para resistir à tempestade da vida. Quando finalmente lançaram as linhas na água, Joaquim observou a alegria pura refletida no rosto de Miguel. "Olha!" gritou o menino, apontando para uma pequena onda. Mas antes que Joaquim pudesse responder, o pesqueiro de Miguel já estava puxando. A emoção tomou conta do menino, enquanto ele lutava para manter a linha firme. "Segura firme, Miguel! Isso mesmo!" gritou Joaquim, encorajando-o. E foi nesse instante que Joaquim ouviu um som familiar. Era o som de vozes elevadas, aproxima-se com urgência. Olhando para trás, avistou o fazendeiro e alguns dos homens da fazenda em direção ao rio. O coração de Joaquim disparou. "Rápido, Miguel! Precisamos nos esconder!" Os dois saltaram atrás de um tronco flutuante, emaranhando-se no medo e na adrenalina. Joaquim podia ouvir as vozes do fazendeiro cada vez mais perto, suas palavras ameaçadoras se destacando. "Aquele rancheiro vai pagar caro por isso. Ninguém tem o direito de se meter na minha família." O pânico se apoderou de Joaquim. Ele queria proteger Miguel, custe o que custar. Havia algo em jogo que não dizia respeito apenas a eles, mas que poderia afetar toda a cidade. O que ele faria se o confronto acontecesse ali, naquele lugar que era um refúgio agora ameaçado? E a pergunta martelava em sua mente. Estavam prontos para enfrentar a fúria que estava prestes a surgir? Joaquim sentiu que aquele momento poderia ser o início de uma batalha que mudaria suas vidas para sempre. Como ele defenderia o menino que desejava ser livre, enquanto o seu próprio futuro estava em risco? Joaquim segurava a respiração enquanto os passos se aproximavam. O som dos homens à procura deles ressoava como um tambor no seu peito. Miguel estava ao seu lado, os olhos arregalados de medo e uma mistura de expectativa. Como ele poderia explicar ao menino que estavam prestes a se deparar com a fúria de um fazendeiro invejoso? "Fica em silêncio, Miguel", sussurrou Joaquim, o olhar fixo na direção onde os homens se aproximavam. O tronco flutuante oferecia um esconderijo precário, mas era tudo o que tinham. A água do rio parecia mais profunda e mais escura naquela hora. Joaquim tinha vontade de se fundir com ela. As vozes eram agora murmúrios enfaticamente enraivecidos. "Sabemos que ele está aqui. Vamos ensinar esse rancheiro a ficar fora dos nossos assuntos." A ira nas palavras de um dos homens fazia a pele de Joaquim arrepiar. Embora essa não fosse a primeira vez que enfrentava a raiva do fazendeiro, agora ele tinha Miguel para proteger. A adrenalina corria em suas veias. O que poderia fazer? De repente, sentiu a mão de Miguel segurando a sua, firme e cheia de confiança. O gesto aquietou um pouco seu coração. Ele não estava sozinho. "Se eu sair dessa, prometo que nunca mais terei medo", pensou Joaquim. Os homens se aproximaram ainda mais, e Joaquim percebeu que teria que agir. Não poderia deixar que o medo o dominasse. "Miguel", ele disse em voz baixa, "se eles nos encontrarem, fique atrás de mim. Vou fazer de tudo para que você fique seguro." Miguel assentiu, e mesmo com um traço de dúvida no olhar, parecia determinado. Joaquim aproveitou o momento, levantando a cabeça lentamente para espiar além do tronco. Ele viu o fazendeiro, raivoso, com o rosto vermelho como uma maçã madura. "Aquele rancheiro deve aprender a respeitar o que é meu", bradou, enquanto apontava para a água, como se as ondas pudessem ser sua verdadeira inimiga. Joaquim sabia que não poderia esperar. Com um impulso que parecia sair do fundo da sua essência, decide que precisava fazer algo. Em um movimento rápido, ele se levantou do esconderijo. "É melhor parar com isso", exclamou, tentando soar mais confiante do que se sentia. O brilho do sol refletia na água, fazendo com que o corpo de Joaquim parecesse quase luminoso. Os homens pararam surpresos. O fazendeiro virou-se, seu olhar cheio de desprezo. "O que você está fazendo aqui? Este rio não é seu."
O tom de ameaça nas palavras ecoou pela margem. Eu vim ensinar liberdade a quem precisa, respondeu Joaquim firme. Miguel tem o direito de estar aqui tanto quanto você. A posse de um lugar nunca pode subtrair a liberdade de outro. A raiva do fazendeiro se transformou em riso desdenhoso. Liberdade? O que um rancheiro como você sabe sobre liberdade? Este menino não passa de um capanga, e você não pode protegê-lo. As palavras mais duras atingiram Joaquim como pedras. Ele respirou fundo, sentindo a dor e a determinação se entrelaçando. Era verdade que o fazendeiro poderia ter poder, mas Joaquim também sentia um poder superior dentro de si, o poder da verdade e da bondade. Miguel observava com os olhos brilhando e uma expressão de admiração e medo. O que Joaquim não sabia era que a coragem dele estava despertando algo grande no menino. Ao contrário do que pensava, Miguel não era uma vítima. Ele tinha suas próprias batalhas internas e era a hora de se libertar. O silêncio pairou no ar por um momento. Joaquim sabia que a situação estava prestes a se intensificar e que a luta não seria apenas física. O que aconteceria com ele, e principalmente com Miguel, se tudo se descontrolasse? E à medida que a tensão aumentava, uma pergunta brotou na cabeça de Joaquim. Estaria tudo perdido ou existiria uma saída, mesmo diante do pior adversário? Os homens começaram a se agitar, o desprezo do fazendeiro transformando-se em cólera. Joaquim poderia sentir a raiva pulsando como um campo de batalha em volta dele. Você quer falar sobre liberdade? Gritou o fazendeiro, os músculos exaurindo força e autoritarismo. Vou te mostrar o que é ser livre nesse rio. Aquelas palavras cortaram Joaquim como uma lâmina. Ele sabia que o homem estava prestes a dar o primeiro passo em direção à violência. A adrenalina inundou seu corpo. Miguel, escute-me, ele disse apressadamente. Eu preciso que você fuja. Vá para a floresta e se esconda. O menino hesitou, buscando o olhar de Joaquim, e a desapontamento em seus olhos fez o coração do rancheiro apertar. Eu não vou deixar você sozinho, Miguel declarou, apesar do medo evidente. A expressão do fazendeiro se tornava mais ameaçadora a cada segundo. Este menino vai aprender a respeitar o lugar que lhe foi dado, e você, rancheiro, vai sentir o peso da sua insolência. Ele gesticulou para os seus homens, todos pairando no limite de um ataque. Joaquim sabia que o tempo estava se esgotando, e decidiu que não iria permitir que ninguém machucasse Miguel. Se eu não posso proteger minha liberdade, ao menos posso proteger a de Miguel, pensou Joaquim. E com todo o fôlego que conseguiu reunir, ele gritou. Liberdade não é tirada, é conquistada. O fazendeiro olhou surpreso, mas logo foi tomado pela ira. Ele se lançou em direção a Joaquim com um rugido e os homens ao seu redor seguiram. Joaquim, sentindo a pulseira da vida pulsando em seu pescoço, tomou uma decisão instantânea. Ao invés de lutar, ele precisaria ser ágil e estratégico. Se lançando para a frente, ele desviou do ataque do fazendeiro e puxou Miguel junto. Corra! Ele gritou, sabendo que, se eles conseguissem chegar à beira do rio, teriam uma chance real de escapar. A água, em sua mente, era sinônimo de liberdade e proteção. Um lugar onde poderiam se esconder e se recuperar. Mas o fazendeiro não desistiria tão facilmente. Ele gritou ordens, impulsionando seus homens atrás deles, e Joaquim sentiu o pânico marcar seu passo. Nós precisamos de um plano, ele pensou. A única coisa que o segurava firme era a certeza de que Miguel estava ao seu lado, correndo, respirando, começando a entender que também carregava uma centelha de coragem. Foi então que, ao chegarem na beira do rio, Joaquim teve uma ideia. Lançou uma pedra para o outro lado, quebrando a calmaria da superfície. O som que se seguiu ecoou pelo espaço, e naquele momento, Joaquim fez um movimento rápido. Miguel, entre na água! Vamos para o outro lado! Miguel hesitou, mas o olhar determinado de Joaquim o encorajou. Assim que o menino se atirou na água, Joaquim deu alguns passos para trás, parando apenas para olhar para o fazendeiro e seus homens. A respiração de todos parecia ter parado. Uma luta interna entre o desejo de continuar a perseguição e o medo do desconhecido que pairava sobre eles. Você pode me prender, mas nunca poderá prender nossa liberdade, Joaquim gritou, e em um instante de bravura, lançou-se no rio, nadando em direção a Miguel. A água envolvia os dois, uma camada protetora contra aquele mundo hostil. Mas enquanto eles lutavam contra a correnteza em busca da vida, uma sombra se formava atrás deles.
O fazendeiro riu de forma insana, já se preparando para seguir atrás. Não pense que terão um final feliz tão fácil. O coração de Joaquim disparou novamente. O que viria a seguir? Ele sabia que a luta não estava longe de terminar e que a verdadeira batalha pela segurança de Miguel e pela liberdade deles ainda estava por vir. A água o cercava, mas havia um modo de seguir em frente. Portanto, ele sussurrou para Miguel. Mantenha-se firme. A liberdade está logo adiante, mas é preciso que lutemos por ela juntos. E assim, enquanto o rio levava os dois para um caminho desconhecido, uma nova pergunta pairou no ar. Conseguirão enfrentar o fazendeiro e conquistar sua liberdade? Ou se perderão na correnteza da fúria e do medo? As águas turbulentas do rio puxavam Joaquim e Miguel em direções imprevisíveis. A confiança que até então os unia se fragmentava sob a força da correnteza. Joaquim respirava fundo, sentindo a pressão do peso da situação ao seu redor. A voz do fazendeiro ecoava em sua mente, lembrando-o da fúria que os perseguia. Estamos juntos, meu menino. Não olhe para trás. Joaquim tentava manter a calma, mas a cada braçada, a preocupação aumentava. E se o fazendeiro conseguisse atravessar? A mera ideia alastrava o medo em seu peito. A água fria e crua debatendo seus corpos também era um símbolo, uma metáfora do que eles estavam enfrentando. Eles eram como peixes fora d'água, lutando contra a maré num mundo que não parecia feito para eles. O otimismo começou a se misturar com a sensação de desespero, e Joaquim se perguntava: até onde essa luta pela liberdade o levaria? Miguel estava perto de seu lado, nadando com esforço. Ele tentava manter a cabeça acima da água, enquanto seu olhar brilhava com uma mistura de medo e determinação. Tio Joaquim, eu tô cansado! Ele ofegou, mas a voz tinha um fervor que Joaquim conhecia bem. Era a mesma centelha que falava dentro dele. Não desista, Miguel! Estamos quase lá! O outro lado do rio se aproximava, e isso servia de ânimo. Joaquim viu um pequeno espaço na margem, uma área onde a vegetação quase tocava a água. Era a chance que ele precisava. É ali, Miguel! Vamos conseguir! Ele nadou com mais fervor, lutando contra o cansaço que ameaçava dominá-lo. As ondas clamavam e saltavam, mas aquilo não importava. A única coisa que existia era a margem à frente. Mas como o destino sempre gosta de brincar com as esperanças, Joaquim virou-se apenas por um instante. E ali estava o fazendeiro, já atravessando o rio com os homens, seguindo-os a nado. Seu sorriso cru e triunfante parecia um pesadelo cruel que fugia de qualquer céu azul. Vocês não vão escapar tão facilmente. A voz dele reverberou pelas águas, uma ameaça que parecia se entrelaçar na correnteza. Joaquim engageou mais rapidamente, sua determinação agora alimentada pela pura adrenalina. O que ele não percebeu foi que o instinto de sobrevivência também despertava os instintos mais primitivos em Miguel. Ele tá vindo, tio! Gritou Miguel. E sem nem perceber, estava mais próximo da margem, impulsionado pelo terror. Ao chegarem à beira do rio, Miguel se atirou na areia, enquanto Joaquim fez questão de alcançar o menino como um escudo contra a ameaça iminente. Apenas 4 metros os separavam da segurança. A energia do menino virou desespero, e a adrenalina elevou-se em Joaquim. Ele não permitiria que o passado os pegasse novamente. Isso não era apenas uma fuga, era uma luta pela vida. Com um último esforço, Joaquim ergueu Miguel, e com o peso do fazendeiro próximo, eles correram para a mata, enterrando-se sob as árvores. Ali, a densa folhagem poderia ser a única barreira entre eles e o homem que tentava subjugá-los. Joaquim sabia que o que vinham a enfrentar não era apenas a perseguição, mas a possibilidade de perder o único laço que lhe restava. Enquanto os batimentos de seus corações ecoavam em meio à serenidade da floresta, um novo dilema surgia. Até onde estavam dispostos a ir para proteger o que amavam? Mantenha-se baixo e não faça barulho! Sussurrou Joaquim, respirando pesadamente, ouvindo o som dos passos do fazendeiro aproximando-se. Mas, ao mesmo tempo, um estrondoso uivar ecoou, distante, mas cheio de intensidade. O que, ou deveria ser um alerta, era, na verdade, a sombra de um novo desafio. Joaquim sabia que o tempo se esgotava, e o que viria a seguir poderia mudar tudo. Ainda não acabou, Miguel, ele murmurou. E quando a floresta em volta começou a vibrar com estrondos, outra pergunta inquietava sua mente. Eram eles apenas presas? Ou havia um plano a se fazer? O som dos passos que se aproximavam era como um tambor distante,
ecoando na mente de Joaquim. Cada batida era uma lembrança do que estavam deixando para trás, mas também um alerta do que ainda estava por vir. Ele olhou para Miguel, que estava agachado, os olhos brilhando com medo. Aquela criança, seu único parente, sua única esperança, precisava dele mais do que nunca. Mantenha-se junto a mim, Miguel. Vamos ficar quietinhos, como sombras. O fazendeiro não pode nos encontrar aqui. Joaquim sussurrou. Ele podia sentir o coração do menino disparando, o mesmo ritmo frenético que pulsava em seu peito. A adrenalina estava a mil, mas era preciso manter a calma. Do outro lado da margem, Joaquim ouviu a voz do fazendeiro, cortante e ameaçadora. Eu sei que vocês estão por aqui. Não adianta se esconder. Vão me dar o que eu quero. Joaquim fechou os olhos por um instante, tentando conter a raiva que fervia dentro dele. O homem estava tão obcecado por ter poder sobre eles que não percebia a fragilidade de sua própria natureza. Nós não somos seus objetos de caça, pensou, o desejo de lutar borbulhando. Mas a floresta agora parecia respirar com uma nova força. O uivar que ecoou antes havia se transformado em um rugido intenso. Joaquim ergueu a cabeça lentamente, curioso e apreensivo. Uma sombra se movia entre as árvores, algo grande e protetor. Miguel, olha! Joaquim indicou com a cabeça. O menino virou-se e, juntos, ficaram abismados ao ver uma matilha de lobos se aproximando, suas formas elegantes e musculosas dançando entre os troncos. Os animais pareciam tão majestosos, tão livres. Um deles, maior que os outros, parou e fixou os olhos em Miguel. Era como se, naquele momento, um pacto silencioso se estabelecesse entre eles. O fazendeiro não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Joaquim sabia que os lobos poderiam ser a única chance que tinham. Eles eram predadores, mas também defendiam seu território com fervor. Joaquim sentiu esperança surgir dentro de si, uma luz tênue à beira da escuridão. Se o homem se aproximar, temos que correr para a direita, onde está aquela pedra grande. Pode ser um esconderijo. Ele sussurrou para Miguel, que agora parecia mais calmo, concentrando-se na cena com os olhos arregalados. Joaquim nunca tinha visto um lobo tão perto. Havia um poder naquela criatura, algo que os fazia se sentir pequenos, mas ao mesmo tempo inexplicavelmente seguros. Por favor, não deixem ele nos encontrar. Joaquim murmurou, dirigindo suas preces àquelas criaturas que pareciam unir forças ao seu redor. O barulho dos passos do fazendeiro ficou mais próximo. Ele já estava quase ali. Agora, Miguel! Joaquim gritou, a voz cortando a tensão. Num impulso, ele agarrou a mão do menino e se lançou em direção à rocha. As patas dos lobos batendo contra o chão se misturavam ao som da corrida deles. Joaquim mal sabia se aqueles animais estavam ali para ajudar ou para se alimentarem da fraqueza dos que fugiam. O fazendeiro apareceu por trás da árvore, sua expressão de raiva e desdém era visível, mas os lobos estavam prontos, sincronizados em um movimento que parecia ensaiado. Joaquim sentiu um orgulho inexplicável por aquela aliança improvável, pela chance de sobrevivência que aqueles animais estavam lhe oferecendo. No último instante, Joaquim e Miguel viraram-se para observar. Os lobos avançaram, protegendo-os, e o fazendeiro, tomado pela surpresa, fez um movimento brusco para trás. O plano de Joaquim estava em movimento. Mas até onde isso os levaria? Enquanto eles se escondiam atrás da rocha, o rugido dos lobos ecoou e se misturou aos gritos de raiva do fazendeiro. Joaquim sabia que a luta não havia terminado, mas a esperança brotava na desolação. O que aconteceria se os lobos decidissem que eram eles os verdadeiros predadores? Com um olhar tenso, Joaquim segurou a mão de Miguel mais firme e respirou fundo. A floresta se tornava um campo de batalha. A luta pela liberdade transbordava. O que aconteceria a seguir? Os ecos dos gritos do fazendeiro se misturavam com o rugido dos lobos, criando uma sinfonia de tensão na floresta. Joaquim e Miguel estavam escondidos atrás da rocha, seus corações pulsando em uníssono. A visão daqueles predadores enfrentando o homem impiedoso era algo inédito e, ao mesmo tempo, muito assustador. Miguel, fique aqui e não faça barulho, Joaquim sussurrou, os olhos fixos na cena que se desenrolava à frente deles. Ele precisava manter o alerta, mas também desejava entender a dinâmica entre os lobos e o fazendeiro. Os lobos se moviam em formação, suas formas musculosas contrastando com a fragilidade dos dois fugitivos.
O lobo maior, com pelo prateado que parecia brilhar sob a luz filtrada entre as folhas, avançou na direção do fazendeiro. A coragem da criatura era impressionante, e Joaquim sentiu um frio na barriga. Seriam aqueles animais apenas instintos selvagens, ou existiria um tipo de lealdade, um entendimento de que precisavam se proteger uns aos outros? Um urro profundo saiu da garganta do lobo maior, que parou a poucos passos do fazendeiro. As pupilas do homem se alargaram, e ele ficou parado, como se estivesse paralisado pelo medo. Os lobos, como sombras, se espalharam ao redor dele, cercando-o lentamente. Joaquim tinha certeza de que eles não tinham intenção de deixar o fazendeiro sair ileso, mas a sorte estava sorrindo para Joaquim e Miguel. Se eles não o atacarem, talvez possamos usar isso a nosso favor, pensou Joaquim, a mente fervilhando com toda a possibilidade de escapar. Ele olhou para Miguel, que encarava aquele cenário com uma mistura de medo e fascínio, e sabia que precisava de um plano. Assim que ele estiver distraído, podemos correr para a trilha, certo? Sussurrou Joaquim, tentando encorajar o menino. Miguel assentiu, seus olhos ainda fixos no confronto. Joaquim, tentando controlar a adrenalina, fez um movimento para se preparar, respirando fundo, quando o fazendeiro, em um ato de desespero, brandiu um bastão. O lobo mais próximo deu um passo à frente, mostrando os dentes afiados e emitindo um rosnado que fez o coração de Joaquim disparar. Ele queria gritar para que Miguel ficasse em silêncio, mas ele estava tão completamente preso na cena à sua frente que tudo o que surgiu em sua mente foram as palavras de coragem que mal havia conseguido refletir. Agora! Joaquim gritou, puxando a mão do menino e começando a correr. A visão dos lobos enfrentando o fazendeiro se tornava um borrão atrás deles. Joaquim sentiu suas pernas queimar, mas não ousaria parar. Miguel estava logo atrás dele, e eles sabiam que essa era a única oportunidade. Os gritos do fazendeiro se tornaram grunhidos de raiva, enquanto a matilha de lobos finalmente atacava. Joaquim não queria olhar para trás. Eles precisavam se afastar. E logo, antes que o som da luta se apagasse, eles atravessaram a trilha e chegaram a um pequeno riacho. A água fria e límpida balançava gentilmente, refletindo a luz do sol. Era um contraste tão forte com o caos que acabavam de deixar para trás. Joaquim virou-se para Miguel, respiração ofegante e expressão preocupada. Você está bem? Sim, mas... E os lobos? Miguel perguntou, os olhos grandes e brilhantes. Joaquim hesitou. Ele não sabia se seus protetores ainda estavam lutando ou se a luta já havia terminado. Eles têm instintos que nós não entendemos. Eles estão lutando por sobrevivência. Assim que suas palavras saíram, um uivo ecoou pelo ar, mais distante, mas ainda estando ali, como um lembrete da luta pela liberdade. Joaquim olhou fixamente para o lado oposto do riacho, onde as árvores se espremiam, e uma sensação de inquietação invadiu sua mente. Precisamos seguir em frente, Miguel, mas não podemos esquecer o que aconteceu aqui. Joaquim finalizou, sentindo que sua jornada ainda estava longe de terminar. O que mais enfrentariam além do fazendeiro? E o que os lobos significavam para eles agora? Enquanto eles se afastavam da margem do riacho, Joaquim não conseguia escapar da sensação de que algo muito maior do que eles estava os observando, aguardando o momento certo para agir. O mundo se tornava mais complexo e perigoso, mas também cheio de aliança e possibilidades. Com cada passo, a pergunta penetrava em sua mente. O que mais a floresta escondia? Joaquim e Miguel seguiram adiante, as árvores formando um denso manto verde ao redor deles. O sol filtrava-se por entre as folhas, desenhando padrões de luz e sombra no solo coberto de folhas secas. Cada passo que davam parecia uma promessa para um futuro incerto e perigoso, mas também repleto de esperança. A lembrança do lobo prateado martelava na cabeça de Joaquim. Ele não conseguiria esquecer aqueles olhos penetrantes, cheios de uma chama de proteção que se acendia no meio da rivalidade. Você acha que eles vão sobreviver? Miguel perguntou, a preocupação tingindo sua voz de um desespero juvenil. Espero que sim, Joaquim respondeu hesitando. O que ele poderia dizer ao menino? Que a vida na floresta era dura? Que os lobos lutavam não só por eles, mas também por um lar, por suas famílias? Eles são fortes, Miguel, assim como nós. Miguel olhou para ele. E se um dia eles precisarem da gente? Questionou.
essa ideia parecendo balançar a crença de instinto de Joaquim. Essa pergunta ficou pendurada no ar, como uma flecha cravada na consciência de Joaquim. O que significava para eles, meros meninos, estar unidos àqueles animais ferozes? Seriam amigos ou adversários na luta pela vida? E se a floresta que agora os protegia também os testasse de maneiras que nunca imaginaram? Continuaram a caminhar, e com cada passo, o som do riacho tornou-se mais distante, quase um eco suave de um pesadelo que se esvaecia. O cheiro de terra molhada e folhas verdes invadia suas narinas. Ao longe, podiam ouvir pássaros cantando, anunciando um amanhecer renovado, mesmo que em seus corações houvesse uma tempestade de incertezas. Então, de repente, o chão sob seus pés começou a tremer ligeiramente. Joaquim parou abruptamente. Miguel, sem entender o porquê da hesitação, colidiu com ele. — O que foi? Perguntou, olhos arregalados. — Shhh! Joaquim colocou o dedo nos lábios, sussurrando. — Escuta. A natureza parecia ter parado. O canto dos pássaros silenciou, e uma brisa fria percorreu o ambiente, trazendo com ela uma sensação estranha e inquietante. O som distante de um potro relinchando cortou o ar, e logo depois, outro urro, mas não de lobos. Era algo diferente, mais forte, mais ameaçador. Vamos pegar um atalho, Joaquim decidiu, puxando Miguel para um caminho que se desviava do trilho principal. Com um misto de temor e coragem, eles se embrenharam mais fundo na floresta, para longe da origem do som. Um certo número de árvores depois, eles se depararam com uma clareira. No centro dela, um pequeno lago espelhava o céu. Joaquim respirou fundo, tentando absorver a beleza daquele lugar enquanto sua mente lutava contra a pressão da adrenalina. Mas algo mais chamou sua atenção. Na margem do lago, algo se movia. — Olha! Miguel apontou. Joaquim seguiu a direção do dedo do garoto e logo avistou o que parecia ser um pequeno animal preso entre as raízes. — Precisamos ajudar, disse Miguel. O impulso de cuidar e proteger transparecia em seu olhar. — Mas e se for perigoso? Joaquim questionou, a cautela gritando em seu interior. Não podiam ser imprudentes novamente. — Se você fosse o animal, não gostaria que alguém te ajudasse? Miguel colocou a mão no ombro do amigo, os olhos brilhando. Joaquim encarou Miguel, a pergunta ecoando em sua cabeça. Ele viu o que havia em jogo, e em um instante decisivo, ele tomou coragem. — Certo, vamos ver o que podemos fazer. Os meninos avançaram com cuidado, o coração pulsando em sincronia. Mas conforme a coragem os levava, uma sombra se movia atrás deles, quase imperceptivelmente. O que ou quem poderia estar os observando? Enquanto eles se aproximavam do lago, tudo poderia mudar em um piscar de olhos. O que mais a floresta reservava para eles? Joaquim e Miguel se aproximaram da margem do lago, onde o pequeno animal se debatia entre as raízes, emitindo um som suave de desespero. O instinto de ajuda falava mais alto, e mesmo a cautela de Joaquim não podia abafar a voz da compaixão que surgia em seu coração. — Calma, amiguinho. Joaquim tentou falar com a criatura, que era um pequeno cervo, preso e assustado. — Vamos te tirar daí. Miguel observava, os olhos brilhantes de empatia. — Precisamos ser rápidos, tio Joaquim. Ele está sofrendo. Com um olhar encorajador para Miguel, Joaquim decidiu que a bondade sempre deve ser priorizada. Ele se agachou, estendendo a mão cautelosamente em direção ao cervo. Longe de ser um simples ato, aquilo significava lutar por vidas em comum, romper as barreiras que a sociedade havia colocado entre eles. À medida que as mãos calejadas de Joaquim se moviam, o cervo olhou diretamente em seus olhos, como se discernisse a alma do rancheiro. — Segura firme, eu vou puxar, disse Joaquim, e com um movimento cuidadoso, começou a libertar o animal. A tensão no ar era palpável. Miguel segurou a respiração, suas mãos trêmulas de expectativa. Finalmente, com um último esforço, o cervo foi libertado, recuando para trás com um salto nervoso. Ele olhou uma última vez para Joaquim e Miguel, antes de se afastar para a floresta. — Conseguimos! Miguel gritou, seu sorriso radiante iluminar o espaço em meio à tensão. A alegria e a adrenalina eram como uma onda boa, trazendo uma sensação leve e contagiante. Joaquim sorriu de volta, sentindo o orgulho pelo que haviam feito. Mas a tranquilidade do momento foi cortada por um ruído à distância.
Joaquim e Miguel trocaram olhares tensos. Era o som de cascos se aproximando. O que poderia ser, além do fazendeiro? Joaquim sentiu uma onda de determinação misturada com medo. Ele não iria deixar que a liberdade conquistada se tornasse novamente um pesadelo. Miguel, vamos nos esconder. Joaquim sussurrou, puxando o garoto para a densa vegetação ao redor. Os passos se aproximavam rapidamente. É ele! Miguel sussurrou, o medo tingindo sua voz. Joaquim podia sentir a pressão aumentando, mas agora ele precisava ser a força que servia de apoio ao menino. O fazendeiro ofegante e furioso surgiu na clareira, montado em seu cavalo e com um olhar de desprezo que poderia cortar o ar. Onde vocês estão? Gritou, a raiva brotando como fogo. Joaquim cerrou os punhos, decidindo que era hora de confrontar o homem. Ele percebeu que havia encontrado um propósito maior em sua vida, além de simplesmente sobreviver. Era sobre lutar pelo que é certo. Miguel, fique aqui, não saia, ordenou Joaquim com a voz firme. Ele não podia permitir que o menino visse o pior de ambos os mundos. Com um passo à frente, Joaquim se revelou. O olhar do fazendeiro se iluminou, uma mistura de surpresa e ódio. Você... O que pensa que está fazendo, rancheiro? Este lugar não é seu. Mas a liberdade que buscamos é um direito de todos, Joaquim respondeu, a coragem crescendo dentro dele como um novo tipo de força. Você não pode controlar as vidas dos outros. Miguel é meu amigo e ele tem o direito de estar aqui. O fazendeiro riu, um riso endurecido que reverberou pela floresta. Amizade? Isso é risível. Você não faz parte do nosso mundo. Pela primeira vez, Joaquim percebeu que a última barreira estava sendo quebrada. Não eram apenas as vozes que se levantavam no momento, era uma onda de liberdade que crescia dentro dele. Eu sou mais que uma marca na areia. Ninguém pode proteger Miguel da liberdade que ele merece. A única coisa que está em risco aqui é sua própria arrogância. Miguel observava a cena, seu coração batendo intensamente. Ele nunca imaginou que Joaquim, o homem que lhe salvara a vida, era tão forte. Naquele momento, o formato do mundo parecia mudar. O fazendeiro, em vez de intimidar, parecia estar levando um tiro de sua própria raiva. Precisamos parar essa loucura e enxergar um futuro melhor, Joaquim gritou, o peso das palavras martelando nas árvores ao redor. O fazia pequena ideia do que estava prestes a acontecer. O fazendeiro ficou paralisado, uma sombra de dúvida atravessando seu olhar. Ele nunca havia considerado que suas palavras poderiam ter consequências, e aquela hesitação foi tudo o que Joaquim precisou. Agora, Miguel! Vamos! Ele gritou e, juntos, eles se lançaram através da vegetação. A corrida na floresta foi como um renascimento. Joaquim e Miguel escaparam, deixando para trás não só um fazendeiro furioso, mas as correntes invisíveis de um mundo que não os aceitava. Eles correram até o limite da clareira, onde a luz do sol os envolveu como um abraço acolhedor, marcando um novo começo. À medida que cruzavam o limite da floresta, a sensação de liberdade cuidadosamente cultivada floresceu em seus corações. Joaquim sabia que a luta não tinha terminado, mas agora existia um laço indestrutível entre ele e Miguel, uma alegoria de esperança em um mundo marcado por desigualdades. E cada passo na direção certa era uma afirmação de vivências compartilhadas, um passo rumo à verdadeira liberdade. Diante daquele novo horizonte, a determinação de Joaquim nunca havia sido tão forte. Ele tinha muito a enfrentar, mas ao olhar para Miguel, que agora sorria como se o futuro estivesse em suas mãos, ele se sentiu invencível. Vamos juntos, meu amigo. Estamos apenas começando, sussurrou Joaquim, enquanto seguia adiante, fresco na certeza de que a amizade sempre encontrará um caminho. E assim, não só a liberdade foi conquistada, mas o início de uma nova história bradava em seus corações, como a correnteza do rio que sempre flui, agitando os sonhos e a esperança de um amanhã melhor. Agora, preciso de você. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar a mensagem. Comente suas reações e teorias sobre este desfecho incrível. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.